Estamos estudando no programa Bíblia no Dia a Dia o Evangelho de São João. Que bom ter você conosco, vivendo essa experiência de escuta da palavra, de meditação, leitura orante. E essa leitura orante da palavra de Deus transforma a minha vida e a sua vida e nos dá a coragem de escolher Jesus e de viver nessa presença, nessa experiência cotidiana com a palavra, com a pessoa de Jesus que se revela na palavra e que transforma a nossa vida. Mas para que nós compreendamos aquilo que Deus quer fazer em nós, nós precisamos estar abertos à ação do Espírito Santo. Invoquemos o Espírito Santo para que ele nos ajude no nosso estudo bíblico de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor, enviai o vosso Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. Vamos dar prosseguimento ao nosso estudo do Evangelho de São João. Então pegue aí o seu caderninho de anotações, a sua Bíblia e vamos anotar o texto que nós iremos estudar hoje. João capítulo 11, versículos de 17 a 27. João capítulo 11, versículos de 17 a 27. Vamos ler o texto e depois meditá-lo? Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro já sepultado havia 4 dias. Betânia ficava a uns 3 quilômetros de Jerusalém. Muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Logo que Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesses estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Jesus respondeu: teu irmão ressuscitará. Marta disse: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Jesus disse então: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá jamais. Crês nisto? Ela respondeu: sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que deve vir ao mundo. Um diálogo profundíssimo de Jesus com Marta e que nós podemos colher aqui muitos frutos espirituais para a nossa caminhada de fé. Vamos lá. Versículo 17. Quando Jesus chegou, encontrou Lázaro sepultado há 4 dias. Na cultura judaica, eles entendiam, até porque não era um embalsamento que era feito, mas o morto era envolto por faixas, exatamente para impedir que o odor da putrefação do corpo pudesse sair e ser exalado aquele cheiro. E eles entendiam também que o apodrecimento do corpo ele se intensificava ainda mais a partir do 4º dia de sepultamento. Então já tinha 4 dias. Betânia ficava perto de Jerusalém, cerca de uns 15 estádios, 3 quilômetros. E muitos judeus tinham ido consolar Marta e Maria pela morte do irmão. Aqui está uma obra de misericórdia, enterrar um morto, mas também consolar aqueles que perdem o ente querido. Então, é importante nós percebermos aqui também um convite de Deus para nós vivermos essa obra de misericórdia, de sepultar os mortos, mas de consolar aqueles que perdem os seus entes queridos. Os judeus tinham feito isso, tinham ido até a casa de Marta e Maria para consolá-las. Logo que Marta soube da chegada de Jesus, foi ao encontro dele, enquanto Maria ficou sentada em casa. Ir ao encontro de Jesus muda todas as coisas. Em qualquer situação que nós vivemos, em qualquer realidade que nós experimentemos, de dificuldades, de lutas, de provas, de más notícias, das nossas próprias quedas e fraquezas, das mortes que muitas vezes se avizinham a nós, nós precisamos ir ao encontro de Jesus. Marta teve uma atitude proativa, a gente já sabe disso, ela é bem ativa naquele episódio de Jesus lá na casa dela, Maria sentada aos pés de Jesus ali, e Marta querendo servir, ela é proativa e ela vai. Aqui
esse movimento precisa também chamar a nossa atenção. Nós precisamos ir sempre na direção de Jesus para nós não permanecermos na morte, no estado de morte. Então, eu e você devemos estar atentos a essa realidade. Então, Marta vai. Agora, esses 4 dias que diz que Lázaro estava sepultado, ele também faz referência aos padres da igreja. Eles veem alegoricamente 4 estágios da morte espiritual. Qual é o primeiro estágio? É a realidade do pecado original. Por isso nós precisamos batizar as crianças, para que o pecado original seja apagado. Segundo estágio da morte espiritual, alegoricamente aos 4 dias de sepultura de Lázaro, a violação da lei natural. Vamos pensar em lei natural. Quais são alguns pontos que nós precisamos perceber? Primeiro, o direito à vida desde a concepção até a sua morte natural, o casamento entre um homem e uma mulher, que vai constituir uma família, né? O direito do pai e da mãe educarem os seus filhos sem a interferência do Estado. Então, a violação da lei natural. Deus colocou uma lei natural em nós, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Eu citei aqui algumas coisas, mas existe dentro de nós uma lei natural que nos mostra isso aqui não está certo, a violação da lei natural. Terceiro estágio, a violação da lei de Moisés, os 10 mandamentos. Então, nós cometemos um pecado mortal violando os 10 mandamentos. Estamos no estágio de morte. Eu estou apresentando aqui 4 estágios da morte espiritual. O pecado original, a violação da lei natural, a violação da lei mosaica, os 10 mandamentos e o último estágio, o desprezo do evangelho da graça. A violação do evangelho da graça. Não viver o evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, quando os padres da igreja olham aqui para os 4 dias que Lázaro está sepultado no sepulcro, no estágio de morte, eles vão ver 4 estágios da morte espiritual. E aí, eu e você, ao estar atentos a essa dimensão que está sendo revelada na palavra, precisamos estar atentos também para que nós não morramos espiritualmente. Batismo, importantíssimo. O respeito à lei natural, importantíssimo, para que nós tenhamos vida. O respeito aos mandamentos, à lei mosaica e ao evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, o evangelho da graça, da nossa salvação. A gente continua, Marta, então, logo que Marta soube, ela foi, na direção de Jesus, versículo 21. Marta então disse a Jesus: Senhor, se tivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mesmo assim, eu sei que quanto pedires a Deus, Ele te concederá. Ela está dizendo: olha, apesar do meu irmão ter morrido, eu continuo acreditando no Senhor. O Senhor é capaz de fazer o impossível. O Pai atende os seus pedidos, mas ela não está aqui pedindo para Jesus ressuscitar Lázaro. Ela só está afirmando a fé. Ela falou assim: ressuscita o meu irmão. Não, ela afirma a fé em Jesus Cristo. Ela reafirma essa fé. Versículo 23, Jesus então respondeu: teu irmão ressuscitará. Veja só, ele vai provocar lá. Ela já tem fé nele. E agora ele vai provocar o coração dela com a palavra de vida, uma palavra de ressurreição. Seu irmão ressuscitará. Jesus, depois de declarar isso, para Marta, Marta responde: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. A fé, ela cria, ela acreditava na ressurreição da carne e na vida eterna. Ela acreditava na ressurreição do último dia. Os saduceus não, vamos lembrar, os saduceus não acreditavam na ressurreição, não acreditavam na imortalidade da alma. Então Marta era uma mulher de fé, fé na ressurreição do último dia. Então Jesus declarou: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, jamais morrerá. Crês isto? Então, aqui também tem um ponto de inflexão, onde eu e você precisamos declarar a nossa fé. Nós devemos acreditar que Jesus é a ressurreição e a vida. Nós devemos crer nele para vivermos eternamente. Nós devemos viver nele para ter a vida eterna. Então, são critérios importantes para a nossa vida. Marta respondeu:
Sim, Senhor, eu creio firmemente que Tu és o Cristo, o Filho de Deus, aquele que vem ao mundo. Eu quero pegar a fala de Jesus como mensagem de hoje, para mim e para você, a partir do versículo 25. Eu sou a ressurreição e a vida. Ponto. Quem crê em mim, ainda que tenha morrido, vírgula, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Agora eu estou colocando aqui, eu creio, vírgula, Senhor, vírgula, mas aumentai a minha fé. Hoje declaro que creio e quero viver em Cristo, por Cristo e para Cristo, e tenho a certeza de fé que viverei para sempre. Perceba que o crer exige viver. Crer em Jesus é viver em Jesus. Se eu digo que creio, mas eu vivo as máximas do mundo, eu vivo as ideologias, o meu pensamento é o pensamento do mundo, não o pensamento de Cristo, eu não estou vivendo. Eu digo que creio, mas a minha vida não está sendo influenciada pela fé. É uma fé subjetiva, aérea, que não diz daquilo que Jesus revela a nós. Vamos rezar? Senhor, eu creio firmemente que Tu és a ressurreição minha vida. Eu creio firmemente que a fé no Senhor me dá a graça de viver para o Senhor, em Ti e por Ti, colocando tudo que o Senhor ensinou em prática, obedecendo aquilo que o Senhor ensinou no Evangelho da Graça, obedecendo a lei mosaica, os 10 mandamentos, a lei natural, Senhor Deus, e vencendo também as concupiscências que foram deixadas em mim como sequelas do pecado original. É crendo, é vivendo um relacionamento de intimidade com o Senhor, é ouvindo a Sua palavra é de vida, a Sua palavra é de vida eterna, que eu creio que eu darei passos na direção da eternidade, porque eu não vou deixar-me envolver pela mentalidade desse mundo, pelas ideologias desse mundo, mas eu quero ser totalmente influenciado pelo Evangelho e pela Sua palavra de vida eterna. Obrigado porque o Senhor toca nos meus irmãos, nas minhas irmãs. Realiza isso em nós, uma grande purificação da nossa mentalidade, dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos e da nossa vontade, para que nós creiamos cada vez mais e crendo, vivamos em Ti e vivendo em Ti, nós tenhamos a vida eterna. Amém. É isso que Jesus tem para mim e para você, a vida eterna. Mas existe um critério: crer e viver. Crer nele e viver nele, por ele e para ele. Tenha coragem de se posicionar e de adequar a sua vida ao Evangelho da Graça. Deus abençoe você, Deus abençoe a sua família. Nós nos encontraremos no próximo programa, se Deus quiser, no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.